Hello everybody, hello and welcome. Eu sou a Júlia Monteiro, para quem não me conhece ainda, para quem está assistindo o English com Júlia Monteiro pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada à Rádio Flórida Brasil por esse espaço de aprendizado que é muito legal, super importante para quem está aí assistindo. Uma vez por semana, toda terça-feira, a gente tem uma aula completa de inglês sobre vários temas diferentes, sempre temas importantes, úteis e que você realmente vai usar no seu dia a dia. Hoje, o nosso tema é sobre restaurante, como se virar bem num restaurante. A gente já tem uma aula nessa série, né? A primeira aula que a gente teve sobre isso foi como se virar bem quando não está bem, e era uma questão de saúde, como conversar com o médico e, enfim, até com dicas mesmo de como não gastar muito dinheiro, porque para quem sabe, o sistema de saúde dos Estados Unidos, ele é complicado, né? A gente acaba gastando bastante, então até dicas sobre isso nessa aula eu dei. Se você perdeu essa aula, ela fica gravada no YouTube, no Facebook. Se não encontrar, me procura no Instagram. Se você não está me seguindo ainda, Inglês com Júlia Monteiro, pode me mandar uma mensagem lá que eu vou te ajudar. Todas as aulas ficam gravadas sim, ok? Tem bastante gente que pergunta isso pra mim. Então é isso, vamos começar nossa aula então. Se virando bem no restaurante. Pode mostrar pra gente, por favor, Diego, o nome da nossa aula. A gente normalmente tem 3 categorias de restaurante, né? Então a gente tem fast food, que a gente chama da mesma maneira em português. A gente tem casual dining e fine dining. Fine dining são restaurantes mais chiques, né, mais finos e mais caros. Não é esse que a gente vai falar hoje. É claro que tudo que a gente vai aprender serve para qualquer um, mas o nosso foco vai ser em casual dining. Por quê? Porque é o restaurante, são restaurantes que a gente normalmente vai mais e tem mais acesso, né? A maior parte das pessoas tem mais acesso. Fast food, a gente não vai entrar muito em como é o atendimento num fast food. A única coisa que é bem legal eu falar para todo mundo, né, que tem uma diferença aqui na hora que a gente vai num fast food, de como eles te perguntam se você quer a comida ali na hora ou se você quer levar para casa, né? Então, em português dirá, é para viagem. Aqui em inglês a gente não vai dizer is it to travel ou coisas assim, né? Porque travel é realmente viajar. Então, aqui a gente vai perguntar como. Olha, tá aparecendo aí para você. For here or to go? Então, a única observação que eu vou fazer mais específica, né, sobre fast food restaurants, sobre esse tipo de restaurante, é essa. Então, se você for para algum e te perguntarem for here or to go, significa é para viagem? Então, o atendente está querendo saber se você vai querer comer no local ou se você vai querer levar para casa, ok? For here or to go. E aí você só responde repetindo qual que é. Então, for here ou então to go. Pode responder desse jeito mesmo, não tem problema. Ok? Então vamos lá, a gente vai focar então em casual dining. Pode passar para a próxima tela, por favor, Diego. E aí, quando a gente pensa em restaurante, na grande maioria das vezes, a gente, nesse tipo de restaurante que é casual dining, não necessariamente você precisa fazer uma reserva. Mas por conta da pandemia, né, a gente está vivendo tempos diferentes, né? E muitas vezes a gente precisa reservar antes. Então, como que você faz essa reserva? Você vai ligar, muitas vezes dá para fazer até pela internet, mas enfim, como que você vai pedir para fazer essa reserva? Então, essa primeira tela está falando sobre isso, reservations, né? Então, como fazer uma reserva. E é claro que quando eu penso aqui nas aulas, eu sei que bastante gente está assistindo e eu não sei exatamente, né? Eu sei que tem níveis diferentes, então tem gente que sabe já falar inglês bastante, tem gente que não sabe falar nada, tem gente que sabe o básico, então eu tento ali abranger o máximo de pessoas que eu posso, sempre trazendo palavras importantes, inglês realmente do dia a dia, né? Não é aquele inglês que a gente aprende, que chega aqui, na hora que você vai para algum país falante da língua inglesa, se depara com uma linguagem completamente diferente, com palavras diferentes, e fala, poxa, mas eu nunca aprendi isso. Então eu tento trazer realmente o inglês que é usado, e por experiência própria mesmo, sempre dei aula, mas moro aqui na Flórida, então eu sei exatamente como que funciona, né, nos lugares que eu frequento pelo menos.
e sempre tento trazer vocabulário também interessante. Então, para aquelas pessoas que já sabem inglês, eu tenho certeza que alguma coisa dá para aprender também. Mas é óbvio que de uma maneira geral eu estou pensando naquelas pessoas que ainda têm um inglês mais básico, que ainda estão aprendendo. Eu tenho várias aulas aqui na rádio já, né? Tem um repertório grande, então tem aulas que são mais focadas em gramática, tem aulas que a gente, né, pode dizer que são para alunos um pouco mais avançados. No caso de hoje, né, a aula ela é pensando mais em realmente aqueles alunos que estão mais no nível básico, ok? Eu acho que é importante a gente saber para não criar grandes expectativas de, nossa, eu já sei inglês e vou aprender um monte, talvez não. Então, hoje eu vou ajudar mais quem ainda não tem muito conhecimento. Então, como que você vai fazer uma reserva, né? Vamos voltar então para a nossa aula. Como que a gente vai fazer uma reserva? Então, você vai atender o telefone, você vai dizer hello e vai pedir para fazer a reserva. Então, I want to make a reservation. Se você disser dessa forma, tá certo, vão entender já. I want to make a reservation. Você pode dizer também, I want to book a table. Book a table. Book é livro, mas é também fazer uma reserva. Então, book a hotel, book a table, né, no caso do restaurante. Ou, se você não lembra disso, você simplesmente diz make a reservation. O que é super legal eu falar sobre isso. Vai acompanhando aí na lousa, eu tenho as lousinhas aqui também para eu falar exatamente na ordem para vocês. Aqui é book a table for a party of 6. Tá aí uma palavra super comum aqui, que eu, inclusive, no Brasil, não usava muito, nunca vi, inclusive, essa palavra sendo ensinada dessa forma nos livros didáticos e tudo mais, e aqui é bem comum mesmo. Então, tá vendo? Mesmo para quem já sabe inglês, sempre aparece alguma novidade. Essa palavra é muito usada também nesse sentido de grupo. Então, quando você liga e fala, I would like to make a reservation, pode ser que a pessoa do outro lado pergunte, party of how many? Party of how many? Aí você logo vai pensar, party? Festa? Não, não, it's not a party, né? Você diz, não, não é uma festa, mas ela não está dizendo festa, né? Ela está falando grupo de quantas pessoas. Então, party também significa grupo, né? Quantidade ali de pessoas, é isso que ela quer saber. E é super comum nesse contexto, né, de fazer reserva. Então agora, mesmo que você não use dessa maneira, porque às vezes, muitas vezes inclusive, a gente quando está aprendendo um segundo idioma, um terceiro, enfim, um outro idioma, a gente entende, né, a gente se apropria ali daquele conhecimento, mas não necessariamente a gente coloca ele em prática, coloca ele em uso. Então mesmo que você não lembre de usar essa palavra, né, no seu dia a dia, você vai entender se te perguntarem. Então, I would like to make a reservation. Se perguntar party of how many, você já sabe que ela está te perguntando para quantas pessoas, ok? E você pode simplesmente falar um número, né? Ah, 4 people, please, né? Sempre com educação, please. Ela pode falar ok, fazer a reserva, ou ela pode dizer sorry, we're fully booked. We are totally booked, que significa nós já estamos cheios, né? Estamos sem reservas, já estamos com toda a ocupação aqui. Então, tá aí aparecendo em vermelhinho para vocês. Então, we are fully booked ou então we are totally booked. E aí, quando você chegar no restaurante, tá aparecendo em azul, você diz I've booked a table for... E aí, a quantidade de pessoas que você fez a reserva, ou então diz o seu nome, provavelmente eles vão perguntar lá na hora. Então, I have a reservation. What's your name, sir? What's your name, madam? Ok, ma'am. E aí você diz, né, só diz o seu nome e aí eles já vão te encaminhar para a mesa. Então, você sabe como fazer a reserva por telefone e você sabe o que dizer quando você chegar lá. Então, eu acho que o mais diferente que tem aqui nessa tela, por enquanto, é a questão do party. Não esqueça, party não é apenas festa, ok? Então, party of how many in your party. Tem algumas maneiras de perguntar isso, mas todas estão dizendo a quantidade de pessoas, o grupo. E não tem nada a ver com festa nesse sentido, ok? Vamos para a próxima, então, que aí a gente vai falar agora sobre ordering. Ordering significa fazer o pedido, né? E aí a gente tem que prestar atenção aqui, por quê? Porque fazer o pedido, né? A gente traduziria assim, falando asking for, ask for. E o ask significa pedir mesmo, pedir no sentido de fazer uma pergunta ou pedir para te darem alguma coisa, ele muda. A gente não usa essa palavra quando a gente está falando de restaurante, né? De fazer pedido, a gente diz order a food.
make an order, ok? Então, por isso que está aí escrito ordering, que significa fazendo o seu pedido, ok? Como que você vai fazer o seu pedido? Tá aparecendo de novo how many in your party, table of how many. Por quê? Porque às vezes você não fez a reserva, né? Você não precisou reservar, mas você chega ali no restaurante na hora, muito provavelmente vão perguntar quantas pessoas, né, no Brasil, quantas pessoas, em inglês. Table for how many, pode ser dessa forma, table for how many, ou então, how many in your party, party of how many, né? E aí você diz quantas pessoas estão com você, quantas pessoas vão sentar, ok? E aí sentou, então, já foram encaminhados ali para a mesa. Se tiver escrito que tá aí aparecendo, please wait to be seated. Please wait to be seated significa espere, aguarde para ser encaminhado até a mesa, ok? Aí você não vai sozinho sentar em alguma mesa que está ali vazia disponível. Não, nesse caso você espera que você vai ser encaminhado para isso, ok? Então, please wait to be seated, ok? E aí vamos imaginar então que você já está sentado na mesa, você quer agora, vai começar ali a fazer o seu pedido. O server, waiter, waitress, server é uma maneira mais neutra, né, de se referir. Então, server, muito mais comum, inclusive, do que waiter e waitress. Vai chegar e pode te fazer algumas perguntas, né? Claro que não existe uma ordem específica, não é sempre da mesma forma, né? Mas o que eu trago aqui são sempre modelos, são sempre exemplos do que pode acontecer nessa situação. Então, ele vai welcome, né? Muito provavelmente no lugar que você tá e pode te perguntar, are you ready to order? Ou então, may I take your order? Ok? Então, are you ready to order significa você está pronto para fazer o pedido. Posso já anotar o pedido. May I take your order? Ou então ele pode perguntar, can I bring you some water? Can I bring you some water? Super comum também, assim que você chega. Então, perguntar se você quer pelo menos uma água. Interessante saber que aqui a gente tem tap water, né? Que é a água da torneira, que ela pode, né? A gente pode consumir, a gente pode beber. E muitas vezes, às vezes sem a gente nem pedir nada, nos restaurantes você já recebe, né? Tap water, assim que você senta, o garçom vem e traz tap water para você beber. E se você não quer beber tap water, você pode pedir uma bottled water, né? Você pede a água em garrafinha. Vou até falar um pouquinho mais sobre isso depois também, ok? Mas muito provavelmente ele então pode perguntar, can I bring you some water? Can I bring you something to drink? Né? Então, can I bring you something to drink? Não necessariamente water. Ele também pode perguntar, something to whet your appetite? Something to whet your appetite? O que significa isso? Something to start é a mesma coisa. Então, something to whet your appetite, ou então something to start. Ele está perguntando alguma coisa para começar, alguma coisa para abrir o apetite, né? Whet your appetite significa abrir o apetite. Então, ele está te perguntando se você quer um starter, um appetizer, ok? Vamos para a próxima, então. Como, então, que você agora vai fazer o seu pedido, né? Porque, por enquanto, a gente viu algumas opções, aí, algumas possibilidades de perguntas, de coisas que o server, que o garçom, né, a pessoa que está te atendendo, pode fazer. Agora, como que você, então, vai pedir? O que é importantíssimo saber é que está aparecendo em vermelho para vocês. A gente não fala, não deveria falar I want, ou então give me, bring me até que é mais leve, é mais tranquilo, mas I want e give me, eles são rude, né? São um pouco impolite. Então é uma maneira mais grosseira, mais mal educada, né, de você pedir. Porque em português a gente acaba falando, eu quero eu quero isso, eu quero aquilo, e é mais aceitável, tudo bem, isso não é um problema. Agora, se a gente traduz e fala isso em inglês, acaba sendo impolite, né? Então, como que você tem que fazer o seu pedido? Você tem várias opções, né? Não é só uma, mas você pode dizer, então, olha o que está aparecendo aí para vocês. I'll have, ou então, can I have, may I have, could I have, são várias. Agora, se você stick only to one of them, então se você escolher uma, né? Então, para você que não sabe falar muito inglês ainda, fica, nossa, mas são muitas opções, eu não sei qual usar. Usa uma só, então escolhe, o que é mais fácil de você pronunciar aí, sempre pronuncia junto comigo, né, para você praticar. Então, a gente pode dizer, I'll have, I, apostrophe double L, que é a abreviação de I will. A gente não vai falar I will have, não, I'll have,
I'll have, e aí você pede o que você quer. A gente vai falar sobre o menu também, sobre o cardápio, né? Vou ensinar para vocês as palavras mais importantes, o que tem, normalmente como que o cardápio é dividido, para pelo menos você se contextualizar um pouquinho nessa linguagem que você precisa ter. Então, I'll have, can I have, pode ir repetindo junto, can I have, could I have, I'd like, então, I'd like a Coke, quero uma coca, I'd like, I'd é a abreviação de I would, mas é a mesma coisa, você pode dizer I would like, não tem problema, mas assim, it doesn't sound natural, né, não soa muito natural, porque a linguagem, ela realmente, ela é mais rápida, mesmo para quem fala em português, a gente não fala igual robô super pausado, né? Se, né, de repente não tem ali o cardápio na sua frente, você precisa ver o cardápio, ou em algum outro momento você já terminou alguma refeição e você quer pedir mais alguma coisa, como que você pede o cardápio? Então você chama o server, ok? E você pede, can I see the menu? Can I see the menu? Então posso ver o cardápio, can I see the menu again? Né? Posso ver o cardápio de novo? What do you recommend? É outra coisa também que você pode perguntar, né? What do you recommend? Então, ele tá ali anotando os pedidos e você quer uma recomendação, né? Quer saber o que ele recomenda, o que ele sugere. Então, what do you recommend? What do you recommend? Outra coisa bem legal também de perguntar, não tá aparecendo para vocês, mas what are the specials today? What are the specials today? Que significa quais são os... Não sei nem em português como que a gente diria, mas quais são os specials do dia, né? Os pratos do dia, que normalmente são mais rápidos, porque já estão ali mais preparados, tem um valor até mais acessível, né? Mais baixo. Então, normalmente os specials as pessoas pedem para saber quais são. Então, what are the specials? Né? Então, enquanto você está ali fazendo o pedido, e aí ele pode te dizer. Então, tá aparecendo em vermelho, I want e give me, não são formas educadas de você fazer o seu pedido, então não fale dessa maneira. Também pode acontecer do server estar ali do seu lado, querendo anotar o pedido, e você está olhando o cardápio e você não sabe ainda o que você quer. Né? E como que você vai dizer isso? Você vai falar, I'm not ready to order. I'm not ready to order. Can you give me a few more minutes? Can you give me a few more minutes? Então, você pode me dar mais alguns minutinhos. Se você quiser dizer, se você está com mais alguma pessoa, tá? Quer dizer que vocês precisam de mais algum tempo, então você diz, can you give us a few more minutes? Então, olha só, I'm not ready. Se você disser só I'm not ready, também vai dar certo, ele vai entender. Mas você pode completar. Então, I'm not ready. Can you give me a few more minutes, please? Vamos repetindo junto. Então, I'm not ready. Can you give me a few more minutes, please? Ok? E aí, ele vai te dar mais um tempo, de repente quando ele voltar, ou ele não vai voltar na hora que você precisa, você só aponta ali, né, de uma maneira quando ele olhar para você, e aí você diz, I'm ready now, ok? Agora eu estou pronta para fazer o pedido. Então, I'm ready now. Can you take my order, ok? Ou então simplesmente, I'm ready now, certo? Vamos para o próximo então. E aí agora a gente vai tentar começar a entender um pouquinho de como que é essa questão de cardápio, de palavras específicas, porque você então já sabe fazer a sua reserva, você já sabe dizer quantidade de pessoas, você já sabe entender se te perguntarem, né? Então, party of how many, você sabe que nesse contexto não tem a ver com party, não tem a ver com festa, tem a ver com um grupo de pessoas. Mas aí você olha para aquele cardápio e se depara com um monte de palavra ali que você não conhece e de fato é impossível eu trazer todas as palavras possíveis em uma aula só. É muita coisa, é muita variedade, até porque a gente tem comidas de vários países diferentes e, né, cada uma de um jeito, não tem como eu vou trazer coisas assim mais comuns e gerais para vocês hoje, ok? Começando então pelas carnes, porque se você pedir uma carne, ele muito provavelmente, né, o server, o garçom, muito provavelmente vai te pedir o ponto da carne, vai te perguntar, aliás, o ponto da carne, como você quer a sua carne. Então, how would you like your steak? How would you like your steak? How do you like your steak? Né? Então, como que você quer a sua carne?
E aí no Brasil a gente normalmente tem em 3 categorias diferentes, né? A gente tem mal passada, ao ponto e bem passada, né? Normalmente é isso que a gente usa em português. Em inglês a gente acrescenta 2 aí, então a gente tem 5 categorias diferentes. E elas estão aparecendo para vocês na ordem, inclusive com a foto ali da carne para você associar, né, o nome a como a carne é. Então, mal passada seria rare. Vamos repetindo junto. Rare, rare, né? Você tem que enrolar bastante a língua para falar essa palavra tanto no primeiro R quanto no segundo. Então, rare significa mal passada. Ok? Aí você tem medium rare. Medium rare, que não vamos ter uma tradução, porque em português a gente tem 3 categorias, a gente está indo para 5, mas ela está ali entre a mal passada e entre ao ponto, né? Então, medium rare. E aí você tem o ao ponto, né, que está ali no meio, então você vai dizer medium, medium. É letra M no final da palavra, você precisa fechar a sua boca, ok? Quando você for falar essa palavra, quando você for pronunciar. Então, medium, medium, ok? E aí você tem medium well, que é uma acima do medium, uma acima da carne ao ponto. E aí você tem well done, que é bem passada. Agora, uma coisa que aconteceu muito comigo, que eu percebi já, mas eu demorei ali pelo menos umas 3, 4 vezes para entender que, nossa, não é o restaurante, é realmente a questão de como acontece aqui, a cultura deles. No Brasil, quando a gente pede uma carne ao ponto, pelo menos essa é a minha experiência, tá? Ela não vinha praticamente nada vermelhinha, né? Ao ponto, claro, não é uma carne esturricada, muito, né, cozida, mas ela não vinha vermelhinha. Aqui, às vezes que eu pedi medium, porque eu queria ao ponto, ela veio mal passada. Né? Então, assim, a carne aqui, medium, ela é mais mal passada do que a gente está acostumada ao ponto no Brasil. Então, é uma dica para vocês. Então, se vocês gostam de carne ao ponto, não peçam medium. Vocês podem pedir ou well done, né? Ou como eu peço, no meu caso, eu peço medium well, que aí ela não vem mal passada de jeito nenhum, né? Então, na verdade, a única que não vem nada vermelhinha é well done. Eu acredito, eu nunca pedi, mas que a carne rare, aqui a mal passada, ela vem praticamente crua, porque se medium, ela já é mal passada, imagina rare, né? Você realmente está comendo a carne praticamente crua. Mas é isso, então anota aí em casa, né, para você saber o que responder, porque senão o garçom te pergunta, how would you like your steak? E aí você fica olhando assim para ele, eu não sei, como é que eu falo, né? Então anota, pratica, para você lembrar de como você tem que dizer, porque, né, em breve você vai precisar usar isso. Se você mora aqui já usa, se você vier a viagem, né? Então deixa anotado aí. Então vamos para o próximo. Pode mudar, Diego, por favor, pra gente. Aí agora a gente vai ver, então, entendendo o menu, ok? O cardápio, né? A gente diz menu. A gente tem o cardápio normalmente dividido, mas cada restaurante tem uma organização, né? Não existe nunca, né, um padrão a ser seguido. Então, mais uma vez, eu trouxe os nomes mais comuns, o que, de uma maneira geral, acontece, ok? E então vamos lá, appetizers ou então starters, appetizers ou starters. Então os aperitivos ali para você começar, né? Appetizers e starters. Eu não tô dando exemplos de tudo que você pode encontrar, porque realmente são muitas coisas, né? Eu coloquei só em algumas categorias, algumas coisas que eu acho bem importante de explicar aqui para vocês. E aí vocês têm soups and salads, soups and salads. Soup significa sopa, ok? Sopas e saladas. Super comum aqui. Eu acho que em praticamente todo restaurante, a gente está falando de casual dining, você encontra soups no cardápio, né? Acho que no Brasil é uma coisa um pouco mais específica, não é tão comum você encontrar soups em qualquer cardápio, como você em qualquer restaurante, como a gente encontra salads, né? Salads, salada sempre tem. Agora, soup não necessariamente. Aqui não, aqui você encontra soups and salads, que muitas vezes, inclusive, é como uma entrada, né? Como um appetizers, ok? Vamos repetindo junto, ó. Appetizer, starter, soup e salad.
E aí a gente tem entree, que é a mesma coisa que main course. Main course ou entree, né, que é uma palavra francesa. Então a gente tem beef, olha o que está aparecendo aí, beef, que aí é carne bovina, que também pode vir escrito meat, pode vir de outras formas, não necessariamente beef, ok? Chicken, que é frango, a gente tem fish, seafood, que aí são frutos do mar, peixes, pork, mais uma vez, não necessariamente vai vir desta maneira, mas são exemplos aí para você entendendo. Pasta que é massa, né, macarrão, enfim, massa. Specials, pode vir uma categoria do menu apenas para explicar os specials, né, que são os pratos do dia, ok? Specials não necessariamente tem algo de especial. Eles são os pratos do dia, especial naquele dia, né? Lembra dessa maneira. Aí vocês têm os specialties, que aí sim são as especialidades da casa, ok? Specialties. Vegetarian, pode ser que alguns restaurantes vocês encontrem também. Vegetarian, que aí a parte vegetariana, ok? Vamos para o próximo. Sandwiches, wraps, burgers. E aí, né? Claro que vocês... Mais uma vez, depende muito do restaurante, mas são possibilidades aí que vocês podem encontrar. Sides, o que significa sides? Significa acompanhamento. E aí você vai encontrar em absolutamente todos. Muitos pratos, inclusive do main course, ali os pratos principais, eles já vêm acompanhados de sides, né? Dos acompanhamentos. E aí, se você quer um extra side, você pode pedir. Então, o server está ali anotando o seu order, o seu pedido, você pode pedir. Can I have an extra side? Né? Então, por exemplo, você pediu o seu main course e aí você já vem com o side, você escolheu mashed potatoes. O que é mashed potatoes? É purê de batata, ok? Super comum aqui, a gente encontra em todos os restaurantes. Mashed potatoes, rice and beans, né? Você tem two sides já ali junto com o seu main course. E aí você quer mais um, você pode pedir. Então, can I have an extra side of broccoli? Can I have an extra side of... E aí o que você quer, ok? Aqui os exemplos que eu trouxe para vocês, então, mashed potatoes, rice and beans, fries, né? Ou então French fries, que é a mesma coisa, batata frita, a gente diz French fries. Aqui tem muita fritura, muita comida frita, então esse é um nome que você encontra bastante, né, nos restaurantes, tem muita fritura mesmo. Broccoli e vários outros, a depender aí do restaurante. E aí você tem kids também, kids menu, né, sempre tem o menu de criança, né, as opções para crianças. Sempre tem. E aí você normalmente encontra as mesmas coisas, mesmo restaurantes mais saudáveis, menos saudáveis, não importa muito, assim, eu tenho crianças em casa, então eu sempre presto atenção nisso, as opções elas são praticamente as mesmas. Então eu trouxe aqui para vocês, e muito provavelmente é isso que vocês vão encontrar mesmo. Claro, tem algumas mais, não são só essas, mas mac and cheese, para quem não mora aqui nos Estados Unidos, né? Então aqui, mac and cheese, que é macarrão com queijo, super comum, muito comum mesmo. O americano adora mac and cheese e tem em todo o restaurante. Hot dog, você encontra muito hot dog. Ah, mas é um restaurante um pouco mais saudável, mas é uma opção que normalmente você encontra no kids menu, né? Hot dogs, mini burgers, então mini hambúrguer, hot dog, né? É difícil você encontra também, claro, mas sempre tem ali a parte não tão saudável, né? Para as opções das crianças. Chicken tenders, chicken fingers, né? Então você tem ali tipo nuggets, né? Um franguinho empanado, ou então chicken tenders que ele não está empanado, é um franguinho grelhado, mini burgers que eu acabei de dizer. E é interessante que no kids menu você sempre tem a choice of drink, né? Que é a escolha da bebida, né? Para as crianças. E até já falei isso no meu perfil no Instagram, fiz um vídeo também, né? Que eu trouxe essa informação. Leite, aqui crianças consomem muito leite, muito mais leite do que a gente está acostumado no Brasil, né? Enquanto no Brasil a gente vê a criança às vezes tomando suco ou água na hora do almoço, na janta, aqui a gente vê muito leite, né? Então, nos restaurantes você sempre vê a opção de milk para as crianças, né, no choice of drinks. Então, você tem water, soft drink, né, refrigerante, tem em todos.
Milk, às vezes você nem tem water, né? Mas assim, soft drink vai estar sempre lá. E milk também, sempre. 99% das vezes você vai achar milk como uma opção de bebida independente do horário, ok? Já que a gente está falando de bebida, vamos para o próximo então. Beverages, que é a outra parte ali do cardápio, né, do menu. Então, claro que você tem uma infinidade, né, de bebidas, de drinks, de beverages que você pode encontrar. Trouxe algumas para vocês. Então, soda, soft drink, que é praticamente a mesma coisa, refill, aqui é muito refill, né, que eles usam, então às vezes vale muito mais a pena, inclusive pensando né, no financeiro, pegar um refill do que pegar sem ser refill. Aqui é super comum, para vários tipos de bebidas, não só refrigerante, né. Sparkling water, que significa água com gás. Se você não quer água com gás, de repente te perguntar, você pode falar regular. Regular, still water, still também é a mesma coisa que regular water, ok? Ou sparkling water, que aí é água com gás. Tap water, coloquei aqui para vocês não esquecerem, então tap é água da torneira mesmo, ok? Mais uma vez, você pode beber água da torneira aqui, tem gente que não gosta, que prefere não beber, mas é importante saber que você pode, que você não vai ser cobrado por isso, inclusive. Então, como eu comentei ali no comecinho da aula, se você chega no restaurante e eles já trazem água para você não vai ser cobrado por isso, né? Até porque é tap water, é super comum eles te oferecerem mesmo, né? E se você não quer tap water, você pode pedir uma bottled water, que tá escrito aí para vocês. Bottled water, que aí é uma garrafinha mesmo, fechada, e aí você vai pagar por isso sim, ok? Importante dizer também que aqui, na verdade, a água muitas vezes custa a mesma coisa que um refrigerante. Já vi, inclusive, lugares que a água custa mais caro do que o refrigerante. A oferta de refrigerante aqui, ela é bem grande mesmo. E aí a gente tem desserts, né? Desserts que são as sobremesas. Não confunda com a palavra dessert, né? Acho que só coloquei aqui, inclusive, para falar isso, para frisar bem isso. Deserto, a gente fala dessert, ok? Então, se você pede para o server a dessert, você está pedindo um deserto, né? Então, vamos tomar cuidado com a pronúncia. A gente fala dessert, dessert, ok? Vamos para o próximo, então. E aí, o que pode dar errado? What can go wrong? O que pode dar errado? E é claro, né, coloquei o que pode dar errado, mas não é só no sentido de dar errado, né? Às vezes alguma pergunta, você precisa de uma colher a mais, enfim, essas coisas que fogem ali do curso normal, né? Então, pode acontecer de levarem uma comida para você que não foi exatamente isso que você pediu, e aí você pode dizer, I didn't order this. I didn't order this. Ou então, this is not my order. This is not my order. I didn't order this, que significa esse não é o meu pedido. Você também pode dizer, se acontecer, my food is cold. Minha comida está gelada, né? My food is cold, ok? Can I change my order? Então, para trocar o seu pedido, para mudar o seu pedido, você vai dizer, can I change my order? Ok? Can I change my order? Vai anotando tudo aí. E aí, se você precisa que o server te traga alguma outra coisa, você vai chamar, ou quando ele estiver ali, e aí você vai pedir. Could you bring me? Can you bring me? Tanto faz. Can you bring me? Could you bring me? Please. Sempre usando please, né? Para enfatizar mais ainda. A educação é super importante mesmo para... Then you don't sound rude, ok? Você não soar mal educado. E aí coloquei 2 exemplos aqui. Então, can you bring me a spoon? Can you bring me a spoon? O que é spoon? É colher. Então, você pode me trazer uma colher? Please, ok? Ou can you bring me some napkins? Can you bring me more napkins? Então, você pode me trazer mais guardanapo? Napkin. Napkin, ok? Então, can you bring me... Tarará. Então, can you bring me a... Tarará, ou can you bring me some? Tarará. Qual é a diferença? O a gente vai usar antes de palavras no singular. Olha aí, spoon que está aparecendo. Can you bring me a spoon? Está no singular. Can you bring me some napkins? Está no plural. Então, can you bring me some napkins? Aí você usa some. Some você vai usar antes de plural e antes de incontáveis, coisas que a gente não conta. Por exemplo, can you bring me some water? Can you bring me some water? Você pode me trazer água? A gente não conta o líquido, né? Então, a gente não pode falar
Aliás, a gente até pode dizer a water, né? Uma água, duas águas nesse sentido, mas se a gente pensar na palavra water, ela é incontável, a gente não consegue contar, ok? Depois eu vou pensar numa aula dedicada para falar sobre isso, sobre countable e uncountable nouns, que é super legal, tem bastante coisa para trabalhar nesse tema. E aí a gente tem agora common words, que são palavras comuns aí nos cardápios também. Tem sauce, dressing, dressing não tem nada a ver com dress, ok? Com vestido. Grilled, fried, baked, roasted, salted e marinated. Tá ali então sauce e dressing. Sauce, molho, ok? Molhos. E aí, claro que você tem um monte de tipo de sauce, ok? Mas só então para você entender que sauce é molho. E dressing é tempero, ok? Tempero, normalmente de salada. Right? So dressing for my... Can you bring some dressing for my salad? Né? Você pode trazer tempero, ali, molho. Na verdade, a gente fala molho também em português, né? Molho para salada, né? Então, eu acho que a tradução dos dois seria molho, mas o sauce é de comidas quentes, né? Molho para comida quente. Então, tomato sauce, por exemplo, né? Molho de tomate. Agora, dressing é um molho mais de comida fria, da salada principalmente, ok? E aí tá aparecendo em branco para vocês. Vocês têm grilled, fried, falando das carnes, né? Então, grilled, grilled. Olha só como é que eu falo, grilled. Para quem assistiu a aula aqui que eu dei sobre passado, sobre o simple past, eu falei sobre como pronunciar os verbos no passado. Todos esses verbos aqui, eles estão no passado, né? Porque todos são verbos. Então, grill é o verbo grelhar. Ele tá no passado, tá com ed. Todos eles são verbos regulares, eles levam o ed. E a gente tem que saber pronunciar o verbo no passado direitinho. Existem 3 situações ali, né, diferentes para a gente estudar. Se você perdeu essa aula, mesma coisa que eu falei no começo do programa, as aulas ficam gravadas. Elas estão nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Se você não encontrar, ficam sempre no perfil da Rádio Flórida Brasil. Se você não encontrar, me manda uma mensagem no meu perfil, Inglês com Júlia Monteiro, no meu Instagram, que aí eu ajudo vocês, ok? Tem aulas completas, inclusive, sobre isso, super importante. Então, grilled. Eu não vou falar grilled, eu falo grilled. Fried, ó, fried, não fried, que significa frito, né? Então, fried, frito, grilled, grelhado. Então, grilled chicken, então frango grelhado. Fried chicken, frango frito. Olha só, é importante a gente saber, né, para você entender o que você vai pedir. Baked, baked, que é assado. Mas assado, principalmente quando a gente está falando de bolos, de pães, de muffins, ok? Roasted, roasted. É assado também. Se você procurar a tradução dessas duas palavras, baked e roasted, você vai achar a mesma coisa, assim, assado, assado. Mas baked, a gente está falando daquele assado que ele vai líquido, na forma líquida pro forno, né? Agora o roasted, a gente pensa nas carnes, nos vegetables, ok? Então, roasted meat, roasted broccoli, roasted carrots, ok? Roasted potatoes. A gente tem a loja no Brasil, né? Baked potato, e aí a gente acaba achando que a gente só fala baked potato, né? Quando a gente diz de batata assada, mas não necessariamente. Salted, que é salteado, né? Refogado. E marinated, né? Que é ali, já nem lembro o nome mais em português, mas marinated é bem parecido o nome com o português, né? Quando você tem marinado, eu acho que é esse o nome, né? Marinado. Então você tem ali soaked, né, no molho, né, fica mergulhado ali no molho. Mas é isso, então, só esses nomes importantíssimos para você saber exatamente o que você, né, quer pedir ali na hora para você entender, ok? E aí, para a próxima tela, a gente já terminou de comer, né, você já terminou ali a sua refeição. Muito importante, eu não comentei antes, mas como que o server, como que o garçom normalmente vai te desejar bom apetite, né? Ele vai dizer enjoy ou enjoy your meal, né? Bon appetit, né? A gente tem bom apetite em português, mas é muito mais comum a gente ouvir aqui o enjoy your meal do que o bon appetit em francês. Então, enjoy your meal, né? Então, bom apetite. É isso que ele está dizendo. E aí, no final, ele pode te perguntar, então, tá aparecendo aí a primeira pergunta, how was your meal? E aí, tava boa a comida? Como foi, né? How was your meal? E aí você pode dizer,
that was delicious, delicious. Ou então, everything was great, it was great. É claro que tem uma infinidade de opções aí para você dizer como que foi a sua comida. It was good, it was very good, né? It was wonderful, thank you. Sempre agradece, thank you. Então, olha só a pronúncia ali, delicious, that was delicious, delicious. Pronuncia em casa junto, ok? E aí uma coisa que acontece bastante, é muito comum, eu estranhei muito isso quando eu cheguei, confesso que ainda acho estranho, estou muito mais acostumada no Brasil em relação a isso. Muitas vezes você ainda está comendo, você não terminou, e aí o garçom chega com a sua conta, né, com a sua notinha ali. Mas ele não tá te mandando embora, isso não é para te apressar, é realmente, culturalmente, isso é normal acontecer, né? E das primeiras vezes eu olhei para o meu marido, ele olhou para mim e falou, nossa, será que ele tá apressando a gente para ir embora? Mas aí aconteceu outra vez e depois outra e várias vezes e a gente percebeu que é normal. Então, acontece deles deixarem a conta já sem você ter terminado de comer. Né? Imagina, às vezes você nem pediu ainda uma sobremesa e tal, mas nada te impede de você fazer o pedido e ele vai levar essa conta e vai adicionar depois, não tem problema. Mas é comum, então, para você saber, para não ser pego de surpresa, é normal eles te enviarem, te colocarem a conta ali na mesa antes de você ter terminado. E já aconteceu também comigo mais de uma vez, por isso que eu coloquei aqui, de às vezes eu tô ali conversando, não sei, né, o meu prato, o talher tá até, não tá, quando a gente termina, né, que a gente precisa ali, regras de etiqueta, colocar o talher direitinho, mas do garçom já meio que tirando a mesa e eu não terminei ainda, né, de comer. E aí como é que você vai dizer isso? Né, como que você vai falar, hey, come on, né? Você vai ficar ali e não sabe se expressar. Então você diz, no, I'm not done yet, né? Eu ainda não terminei. I'm not done yet, né? Eu ainda estou comendo, é isso que você está dizendo, ok? Então é importante saber. Mas ok, então você já comeu tudo, você já terminou, não vai mais pedir sobremesa ou vai pedir sobremesa, ele trouxe a conta antes, não trouxe, não importa. Agora chegou a hora de pedir a conta. Como que você vai pedir? Você vai falar, can you bring me the check? Ou can I have the check, please? Ok? É mais comum a gente usar a palavra check aqui. Apesar de que se você falar bill, você também vai ser compreendido, também está correto. Até onde eu sei, bill é mais comum no inglês britânico. Mas então você vai pedir the check. So, can you bring me the check? Can I have the check, please? Ok? Aí você recebe a conta. E aí coloquei ali em branco para vocês saberem quem não mora aqui, quem nunca veio para cá, ou enfim. Tem gente que não sabe, né? A questão de gorjeta, tem bastante gente que me perguntou isso. Ontem eu perguntei no meu Instagram, né? Falei que o tema da aula seria esse e falei para as pessoas já escreverem dúvidas, se tinha alguma coisa específica que elas gostariam de saber, e aí eu tiraria essas dúvidas na aula hoje. E algumas perguntas foram sobre isso, sobre gorjeta, né? Que em inglês a gente fala tip, né? Tipping, dar a gorjeta. Como que funciona aqui? A gente dá gorjeta, a gente tem que aceitar que quando a gente está no país, né, diferente, a gente não está no Brasil aqui, então a cultura deles é essa, né, então a gente deve dar a gorjeta, porque se a gente não dá a gorjeta que é esperada, que vai ser entendido? Vai ser entendido que o serviço não foi bom, né? Que o garçom deixou a desejar e que você não gostou do atendimento dele ou você não gostou da comida. Então a gente vem com uma cultura brasileira de não, dar gorjeta é dar um agrado no Brasil, né? Então não é comum a gente dar gorjeta, a gente acaba dando assim, se você gostou demais do atendimento e aí você quer adicionar alguma coisa. Aqui não, é esperado que você dê a gorjeta, né? Se você não dá a gorjeta, significa que você não gostou do atendimento. Inclusive, se não a maior parte, boa parte do que eles ganham, do que os garçons ganham, vem de gorjeta mesmo. Então, eles dependem desse valor, ok? Então, é importante saber disso. E aí, a gorjeta aqui, the tipping, né? Ele varia entre 15% e 20%. Normalmente isso, já vi até mais, até 22%. E aí você vai dar quanto? Bom, aí depende de você, né? Então tá ali, muitas vezes vem descrito na própria conta e você só circula, né? Quanto que você quer dar de gorjeta? Então se você quer dar 15%, 18%, 20%. Então 15%, 18%,
20%, né? Muitas vezes mesmo, se você paga com cartão de crédito, aqui a gente não tem senha, como a gente tem no Brasil. Então, muitas vezes você deixa o seu cartão, certo? Ele vai lá, passa o cartão e ele traz ali o recibo e você só circula e depois eles vão acrescentar, eles até já passaram o valor, mas eles acrescentam depois qual foi a sua escolha de gorjeta, se você vai querer pagar 15%, 18% ou 20%. Né? Então, é uma coisa bem diferente mesmo do que a gente está acostumado no Brasil e é super importante que você dê essa gorjeta e precisa ficar atento, porque tem recibo, tem conta, não recibo, tem conta que já veio, que já está cobrando o valor da gorjeta e às vezes você vai pagar mais e não prestou atenção. Você tem que ler a conta para ver se está certinho, se eles já estão te cobrando algum valor pelo serviço ou não, se você tem que acrescentar. Tem que olhar mesmo. E a outra coisa que eu deixei ali embaixo é o tax, que é o imposto, né? Todos os estados aqui americanos têm imposto que você precisa acrescentar. Normalmente ele já vem ali descrito quanto que é, então a sua refeição foi isso, aí de gorjeta quanto que você vai querer dar e mais o tax, né? Que você, para você ver, já vem discriminado. Mais o tax daria esse total então. Então o tax aqui na Flórida normalmente é de 7%. Então, quando a gente vai fazer qualquer compra, né, não é só restaurante, a gente precisa saber que o valor que a gente está vendo, ele vai no mercado, isso daqui custa $10. Não custa $10, porque quando você passar no caixa, você vai pagar imposto daquilo, ok? É importante a gente saber disso. Então, isso vale para restaurante também, ok? Espero que tenha ficado claro. E aí, a gente tem mais uma tela, que é uma tela que eu sempre trago para vocês, que é sobre idioms, que para quem não sabe, para quem não está me acompanhando pela primeira vez, idioms não é idioma, idioms é expressão idiomática, né? Sempre tem um monte na língua. E hoje eu escolhi 3 idioms que tem a ver com essa nossa aula, com esse nosso contexto de comer, ok? Quais são eles? Make a pig of oneself. Oneself, você fala, nossa, o que é isso? É make a pig of myself, you make a pig of yourself, he makes a pig of himself, she makes a pig of herself. Então, esse oneself depende de quem você está falando, né? E aí você vai substituir direitinho. Então, myself, yourself, herself para mulher, né? No feminino, himself, ok? Se for homem. E aí, o que você está dizendo quando você usa esse idiom, make a pig of oneself? A gente está falando, então, desse contexto de comer. O que você acha que significa isso? Então, eu viro falando, I made a pig of myself now. I made a pig of myself today. Eu estou dizendo que eu comi demais, eu comi muito. E eu comia feito porco. Acho que existe isso em português, mas eu acho super feio falar. Enfim, em inglês também não é tão bonito, né? Não é nada agradável, mas é uma expressão que diz comi demais, estou empanturrado, né? Muito além de satisfeito. Então, make a pig of oneself. Repete, anota e pratica, senão não vai lembrar. Idioms é uma coisa que se você não praticar no seu dia a dia, tudo que eu vou explicando para vocês, para todo mundo aí que está me acompanhando todas as aulas, se vocês estão fazendo as anotações que vocês devem fazer, vocês precisam pegar essas anotações de tempos em tempos e praticar. Então vai lá, dá uma folheada. Olha, repete, fala de novo, vê se você lembra como é que fala, veja se você lembra o significado, aplica numa frase, monta diálogos na sua cabeça. Não tem jeito, quer aprender inglês? Precisa se esforçar, tem que fazer a sua parte porque não cai do céu, né? A gente fica frustrado achando que não aprende e que não leva jeito, que a vida é corrida. Olha, sempre tem desculpa, né? E tendo uma aula por semana, né, aqui na Rádio Flórida Brasil, em parceria com a Mila, vou deixar os contatos já aqui no finalzinho da aula, eu acho que é uma oportunidade única, muito bacana mesmo de você aprender inglês, mas você precisa fazer a sua parte aí também, ok? Eat like a horse, eat like a horse, comer como um cavalo, né? Então significa comer muito, não necessariamente numa uma única ocasião como essa de make a pig of oneself, né? E você está falando de um ponto isolado, de um momento, né, isolado. Então, neste momento, né, nesta refeição, I made a pig of myself. Mas se eu falo, he eats like a horse, I have a son who eats like a horse. Então eu tenho um filho que come feito cavalo, né? Seria isso em português, mas eu quero dizer que é uma pessoa que come muito, come sempre muito, né? Não só em um momento ou outro, ok?
Actually, I have a daughter who eats like a horse, né? Não era assim, mas tá crescendo, né? E aí começa a comer bastante. E aí, eat like a bird, comer feito passarinho, né? Igualzinho em português. Então, aquela pessoa que come bem pouquinho. E é legal a gente ver idioms, porque quando muitas vezes a gente fala, nossa, como é que eu falo isso em inglês, né? Como é que eu falo essa expressão? E às vezes a gente não sabe se a tradução ao pé da letra vai dar certo, né? E aí a gente vai ter a expressão equivalente em inglês ou não, porque muitas vezes a expressão é completamente diferente, como uma que eu trouxe para vocês, se eu não me engano na aula passada, piece of cake, né? Piece of cake. O que significa piece of cake? Pedaço de bolo. Mas é também uma expressão que significa muito fácil. Mas, né, como é que eu falo? Nossa, isso é baba, isso é baba. Como que eu falo isso é baba em inglês? Não tem nada a ver, né? Piece of cake. Então, é legal a gente ver essas expressões. Olha só, essas aqui são super fáceis, né? Mas é para você saber que, ó, é muito fácil, dá pra entender, né? Então, se alguém falasse pra você, você ia entender na hora, até porque eat like a bird é igualzinho em português, né? E é legal porque se você agora quiser falar dessa maneira, você já sabe como é que é. Ok? Então, make a pig of yourself, make a pig of myself, make a pig of herself, eat like a horse, eat like a bird. Ok? Então, a primeira, comer muito naquele momento, a segunda, comer muito sempre, e a última, comer bem pouquinho, comer feito passarinho. Ok? Diego, vai para a próxima, por favor, pra gente. Queria muito agradecer, a gente já está no final da nossa aula. Quero muito agradecer mais uma vez à rádio por esse espaço, por esse programa de inglês, que é muito legal. English com Júlia Monteiro. Se você está assistindo pela primeira vez, mais uma vez, seja bem-vindo. Espero que você tenha gostado, espero que você continue acompanhando as aulas. Eu tenho pensado bastante assim em aulas bem legais e úteis, importantes, e trazendo realmente o inglês do dia a dia, mas muitas vezes eu tô pensando na sequência, né? Então, a gente já falou uma aula sobre como falar bem no presente, então, pensando na gramática ali que você precisa usar a estrutura para falar no presente direitinho. Inglês no passado, a gente ainda vai falar inglês no futuro, tem uma série de outras aulas que eu vou trazer para vocês, mas que você vai entender muito, muito mais, com muito mais facilidade se você acompanhou as outras aulas. Então, mais uma vez, me procura no meu Instagram, Inglês com Júlia Monteiro, se você não encontrar as aulas gravadas, mas seria muito legal se você conseguisse assistir também para você ir realmente progredindo, né? Mas uma coisa depende da outra realmente. Essa aula é uma outra série, né? Que é se virando bem no restaurante, a gente falou em se virando bem no médico, e aí elas não estão seguindo uma sequência, então é mais fácil de entender, mas tem aulas quando a gente fala de pontos gramaticais, de estruturas gramaticais, que a gente está ali avançando, a gente vai chegar no inglês mais avançado, e se você perdeu as primeiras aulas, vai acabar fazendo falta, ok? Mas é isso aí, então, muito obrigado, rádio, né, por esse espaço, e gostaria muito de agradecer também a Mila. Para quem não conhece ainda, né, sempre agradeço a Mila, porque graças a Mila que a gente está podendo ter essa parceria, né, essa aula juntos. Aqui a Mila é uma escola de idiomas aqui na Flórida. Eles têm 2 unidades por enquanto, uma unidade em Miami e uma unidade em Orlando. Para quem ainda não conhece, procure por eles, eles são muito bons, é uma escola excelente, com uma equipe pedagógica muito boa, então vale a pena procurar. Tá, o contato está aí aparecendo para vocês, então tem o site milausa.com, eles também estão no Instagram, então Mila Miami USA ou então Mila Orlando USA. E o meu Instagram também aparecendo aí de novo, Inglês com Júlia Monteiro. Eu espero que você tenha gostado da aula e eu espero você na próxima aula. See you on Tuesday. Have a wonderful night. Bye!